hoje eu vou falar pra vocês o que eu gostaria de ter falado no outro vídeo, mas fui obrigada a falar sobre verbo to be e pronome. Mas foi tudo muito legal. Quem não sabia o que era o verbo to be na afirmativa, na negativa e na interrogativa, sabeu, entendeu? Conheceu na hora. Quem já conhecia, mas não lembrava, lembrou, tá? E segue o baile. E hoje nós vamos falar sobre outras coisas para que nós possamos nos aprofundarmos mais no inglês. Bom, hoje nós vamos falar sobre Double Eight Questions. Larissa, o que são as Double Eight Questions? What is Double Eight Questions? Bom, as Double Eight Questions, elas são palavras no inglês que 99% das vezes elas são usadas de forma interrogativa. Por que Double Eight Questions? Double Eight é porque essas palavras, todas elas são compostas pelas letras W e H, ok? E questions porque elas vêm de forma interrogativa. Quais são as Double Eight Questions? Elas são what, when, where, why, who and how. E hoje a gente vai aprender o significado de cada uma, como devemos usar, em que situação, e eu vou dar alguns exemplozinhos de algumas frases para vocês irem desenrolando o inglês. Let's go? Bom, what vocês com certeza já ouviram falar, inclusive nos vídeos que eu ensinei os cumprimentos eu falei uma frase que inicia com what, então ela é uma palavra muito utilizada. E o significado dela é qual ou o que. Ela tem esses dois significados, qual, o que, ok? Então vamos lá. What you doing today? O que você vai fazer hoje? Então eu tô perguntando o que, eu estou falando o que com what, ok? What is your name? Nessa frase, what ele vem com o significado de qual, right? When? O when, ele vem com uma forma temporal. Então, ele significa o tempo, que é on. Então, ele significa quando. Então, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? Ok? Where? Where, ele tem o significado de onde. Então, where are you from? Da onde você veio? Ok? Da onde você veio, de qual país? Então dá a entender isso. Why? Ele significa por quê. É o famoso porquê de pergunta. Então, why is he running? Por que ele está correndo? Certo? Who? Who I am? Who am I? Quem sou eu? Quem eu sou? Certo? E o how, ele tem o significado de como. Só que aí nós temos duas frases muito famosas no inglês que são compostas pelo how, que possuem praticamente o mesmo significado, mas são usadas em situações diferentes. São elas how much and how many. As duas significam quantidade, ok? Mas de formas diferentes. Então, how many você vai usar sempre que você for perguntar algo que seja contável. Como assim? Então, por exemplo, how many people is here? Quantas pessoas tem aqui? Certo? Pessoas são contáveis. Você vai falar uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, um índiozinho, dois índiozinhos, no bote, no rio abaixo, quando já aparece água. Pessoas, elas são contáveis. Você vai contar uma pessoa, duas pessoas, você consegue contar. How much são coisas incontáveis. Então, por exemplo, o dinheiro. How much is this dress? Quanto custa esse vestido? Você vai falar pra mim, Larissa, mas eu consigo contar dinheiro, então R$2, R$3. Não, você não tá contando dinheiro. Contar o dinheiro é você pegar o dinheiro e falar quanto que custa esse vestido. Ele custa 2 dinheiros e você entregar 2 notas para a pessoa. Isso é você contar.
e a gente não conta o dinheiro, certo? É algo incontável. Quando a gente entrega o dinheiro, a gente não tá falando que quando vou pagar R$ 2 em alguma coisa, eu não dou 2 notas. Eu dou uma nota de 2, porque aquela nota, aquela cédula tem o significado de R$ 2, mas ela é uma nota que tem o significado de R$ 2. Então você não vai usar how many, você vai usar how much, ok? Então how much são para coisas incontáveis, como o dinheiro, the money, ok? E o how many você vai usar para coisas contáveis, então pessoas, cadeiras, lápis, enfim, coisas no geral, que você consegue contar. E essas duas frases, elas iniciam com how, e muitas pessoas às vezes acabam se confundindo ao montar algumas frases, porque tem o how much e o how many, e os dois têm o mesmo significado, porém são usados de forma diferente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu queria mais ensinar para vocês mesmo as Double Weight Questions, porque a partir deste momento a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho melhor, tá? Então, você assistindo o vídeo de hoje, os cumprimentos, as gírias, o vídeo da semana passada que foi sobre pronome, o verbo to be na afirmativa, na negativa e na interrogativa, você consegue desenrolar uma conversa bem bacana. Então, uma dica do dia, dica da tia Lari, ok? Escrevam, comecem a montar frases e ao ler, não leia mentalmente para você mesmo. Então, você para na frente do espelho e repete essas frases que você montou olhando para o espelho, porque essa é uma forma de você praticar o inglês, ok? E aí assim, dessa forma, você vai conseguir desenrolar um pouquinho melhor. Thanks for watching. Kisses. Me sigam nas redes sociais. Follow me, please, on Instagram, on Facebook. Thank you. And kisses.